que o milionário descobre ao ver sua empregada virgem chorando no chão muda tudo para sempre. Era uma noite como qualquer outra na opulenta mansão de Ricardo, cercada de arte, cristal e o perfume de jantares requintados. O milionário de olhos frios e sorriso fácil vivia atormentado pela solidão que sua riqueza não conseguia preencher. Enquanto o mundo celebrava suas conquistas, ele se isolava cada vez mais em sua bolha de luxo. Porém, tudo isso mudaria em um instante. Ricardo descia as escadas quando ouviu um soluço, leve, mas penetrante, vindo da cozinha. Curioso, virou-se, e ao abrir a porta, a cena que encontrou fez seu coração quase parar. Clara, sua jovem empregada, estava no chão, o vestido simples, borrado de arriça, e seu cabelo desgrenhado emolduravam um rosto marcado por lágrimas. Seu choro ecoava, abrupto, cortante, como um grito de desespero. Ao vê-la naquela posição, um nó se formou em sua garganta. Clara, o que aconteceu? Sua voz saiu mais suave do que ele imaginava. A jovem ergueu o olhar e sentiu como se toda a vida dela estivesse exposta à luz. Com as lágrimas escorrendo, ela começou a falar. Dizia que sua família enfrentava uma crise financeira avassaladora. A casa em que tinham vivido por anos estava prestes a ir a leilão, e seus irmãos, pequenos e inocentes, poderiam ser separados. A história de dor e desespero a fez tremer, e o sofrimento dela começou a atravessar o espaço, invadindo a mente de Ricardo. Enquanto ela falava, uma sensação estranha começou a tomar conta dele, como se mesmo cercado por todos os seus bens, algo estivesse faltando. Um eco de empatia despertou dentro dele, uma conexão que nunca havia sentido, uma vontade desesperada de ajudar. No impulso, prometeu que faria o que fosse necessário para salvá-los. Ele estava completamente sem saber, prestes a desafiar, não apenas a si mesmo, mas também o mundo implacável que o cercava. Entretanto, as sombras do passado não é. Seu irmão, Eric, sempre ambicioso e astuto, não iria permitir que ele se envolvesse com Clara ou ajudasse a família dela. Naquele instante, Ricardo se lembrou dos jogos de poder que dividiram a família. De um tempo em que as relações não eram apenas traições e alianças frias. Eric, com seu olhar calculista, observava de longe, preparado para usar todo o poder que tinha para impedir a aproximação entre Ricardo e Clara. O coração de Ricardo acelerou. O vazio da sua vida parecia por fim estar sendo preenchido por um propósito maior. Mas a tensão crescia. Os sussurros dos empregados, a indignação e a reprovação se faziam ouvir ao fundo, enquanto o clima pesado se intensificava. Ele precisava agir rapidamente, mas como enfrentar seu próprio irmão? Como salvar Clara sem se perder na intriga familiar que o cercava? Naquela noite fatídica, Ricardo estava no limite. Quando parecia que as esperanças de Clara estavam se esvaindo, uma nova revelação surgiu nas sombras. Um segredo que pôde. Ele poderia realmente salvar Clara e, ao mesmo tempo, encontrar sua própria redenção. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava paralisado, o coração batendo rápido. O desespero de Clara preenchia a sala, mas havia algo mais, uma chama de determinação queimando dentro dele. Ele precisava salvar aquela família. O que ele não sabia era que a luz que ele estava prestes a acender revelaria sombras muito mais profundas do que ele imaginava. Clara, eu farei o que for preciso. Você não vai perder sua família, ele declarou quase em um sussurro, querendo acreditar nas próprias palavras. A jovem olhou para ele, seus olhos brilhando de uma mistura de esperança e um medo cortante.
Mas antes que ele pudesse dizer mais, ouviram um barulho alto vindo da sala de estar, como se algo tivesse caído. O som era um alerta, um grito em meio ao silêncio sufocante da mansão. Ricardo deu um passo em direção à porta, o instinto de proteção disparando. Quando ele a abriu, a cena diante dele o deixou em choque. Eric estava lá, firme, um olhar que misturava raiva e desprezo. Mas não era isso que o paralisou, era o que ele segurava na mão. Um envelope grosso, amarelado, cheio de documentos. A expressão de Eric era de vitória, um sorriso cínico que desnudava o jogo que ele estava prestes a revelar. Olha só, Ricardo. Já que você está tão preocupado com os problemas dela, Eric gesticulou com desdém. Talvez você queira saber, e isso aqui pode acabar com você. Ele abriu o envelope, revelando papéis com carimbos e assinaturas que Ricardo não reconhecia. Eric, o que você está fazendo? Ricardo perguntou, sentindo o estômago revirar. O que ele tinha em mãos? Ah, algo interessante. Esses são documentos que provam a irregularidade em nossas contas. Dificuldades financeiras podem ser mais pessoais do que você imagina. A voz suave de Eric era uma faca, cortante e precisa. E para quem você vai correr quando tudo isso vier à tona? Para Clara? Para essa empregada virgem que você tanto quer salvar. As palavras de Eric eram veneno. Ricardo não conseguia processar. Ele sempre conheceu a ganância do irmão, mas essa era uma nova camada, uma traição sem limites. Clara havia se aproximado lentamente, ouvindo tudo aquilo, e o medo agora transformado em confusão e desespero. Ricardo, o que está acontecendo? Ela murmurou, os olhos cheios de lágrimas, enquanto a tensão crescia. Eu vou cuidar disso, ele respondeu, sua voz tremendo. Olhou para Eric, sua figura imponente se movendo como um predador em busca da presa. Você não pode fazer isso. Isso é baixo, Eric. Baixo é fazer amizade com uma empregada, meu caro. Eric virou-se para Clara, mãos levantadas, como se estivesse prestes a disparar mais uma ofensa. Cuidado para não se apaixonar, garota. O coração dela pode ser tomado apenas de um jeito. Ele soltou uma risada sombria que ecoou pela sala, matando qualquer vestígio de esperança. A atmosfera ficou densa. O que parecia ser um momento de compaixão rapidamente se transformou em um campo de batalha familiar, onde lealdades eram postas à prova e as linhas entre amor e ambição tornavam-se borradas. Ricardo sentiu o peso do mundo nos seus ombros. E um único instante tudo mudou. O que antes parecia uma decisão simples, agora envolvia não apenas salvar Clara, mas também proteger sua própria fortaleza, sua família e o que sobrou de sua moralidade. Enquanto o clima esquentava, a porta da cozinha se escancarou intempestivamente, e a figura de Dona Gertrudes, a matriarca da casa, surgiu na entrada. Ela carregava consigo um ar de alto. Que barulho é esse? Sua voz grave cortou o ar. E num tom que deixou todos em silêncio, ela falou: aqui há segredos que precisam ser revelados. Segredos sobre essa família. E sobre você, Eric. Neste momento, o chão sob os pés de Ricardo pareceu desmoronar. O que mais estava escondido? O que a matriarca sabia? O que estava prestes a ser descoberto mudaria tudo novamente. E mais importante, o que isso significava para ele e Clara. O ar estava carregado de tensão, e tudo agora parecia um delicado dominó prestes a cair. Que barulho é esse? A voz de Dona Gertrudes ressoou na sala, e todos ficaram em silêncio, como se o ar tivesse mudado. Ricardo trocou olhares com Clara, que parecia perdida entre o medo e a esperança. O olhar de Eric, porém, era um misto de raiva e satisfação. Acho que você chegou na hora certa, querida mãe. Ele disse com um sorriso sarcástico, enquanto mantinha os documentos diante de Ricardo. Como um troféu maldito. Estamos apenas discutindo o futuro da nossa família. E das finanças dela também. Ele apontou para Clara, que estava encostada na parede, inspecionando a tensão que crescia ao redor dela. Segredos precisam ser revelados, continuou Gertrudes, avançando um passo na direção de Eric.
E você, filho, tem muita coisa para responder. O ambiente estava pesado, a expectativa quase palpável. Todos estavam com o coração na boca. Que segredos, mãe? Eric se fez de desentendido, mas sua máscara estava prestes a rachar. Você não pode realmente acreditar aqui. Silêncio! Gertrudes interrompeu, e a firmeza de sua voz cortou o diálogo como uma espada. Vocês todos precisam saber quem realmente é Clara e quem realmente sou eu. O silêncio posterior se fez com um sentimento de urgência, como se cada fôlego contasse. Clara, Ricardo falou, a confusão transparecendo em sua voz. O que você tem a ver com isso? Ele queria entender, mas a tempestade em seu interior já rugia. O coração batia forte, mal conseguia respirar. Clara é mais do que uma empregada, filho. Ela é parte da nossa história, da nossa família, disse Gertrudes, enquanto um olhar de desespero e coração partido atravessava o rosto da jovem. As lágrimas que antes escorriam como torrentes, agora pararam, como um maremoto à beira de um desabamento. Do que você está falando, mãe? Ricardo a encarou, o nó na garganta crescendo. O que poderia ser tão devastador? E a expressão de Clara se iluminou, como se uma ficha estivesse caindo, mas também com esse brilho de dor. Ela é sua irmã, Ricardo. A matriarca declarou, como se tivesse puxado um tapete sob os pés de todos. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Não, não pode ser, ele gritou, a incredulidade invadindo sua alma. Como isso é possível? Cada palavra parecia um soco. Eric lá atrás estava em silêncio, o sorriso desaparecendo lentamente, enquanto seu olhar se tornava uma tempestade de raiva. A revelação cortou o ar como uma faca. As palavras de Gertrudes ecoavam em sua mente, mas a realidade não fazia sentido. Ele olhou para Clara, a jovem que ele havia prometido proteger. Agora uma irmã? As lembranças da infância, as desavenças com Eric, tudo começava a fazer um sentido horrível. É verdade, Clara, murmurou em meio às lágrimas, a voz trêmula. Sou filha de seu pai, antes de você nascer. Ela parecia quebrada, mas ao mesmo tempo resoluta. Eu não sabia. Nunca soube. Toda a vida eu fui escondida. Uma verdade que todos escolheram ignorar. O estômago de Ricardo revirou. O jogo de poder que estava presenciando tomou um novo significado. A raiva de Eric, as manipulações, tudo agora se conectava em uma linha torta de erros e segredos. Gertrudes olhou para o filho mais velho, desafiando-o. Você tem que parar com isso, Eric. Não pode usar essa informação como uma arma. As tensões estavam em alta. Cada respiração era um passo em direção a um conflito. E por que eu não poderia? Eric retorquiu, a ira se transformando em cínica satisfação. Depois de tudo que ela representa, é meu direito. Você não pode fazer isso com ela. Ricardo exclamou, agora completamente consumido pela vontade de proteger Clara, sua irmã. A atmosfera estava elétrica, o clima à beira de uma explosão. Perceber que tudo em que havia construído sua vida estava entrelaçado com segredos que ele nunca poderia imaginar parecia confundir Ricardo completamente. Ricardo, Clara sussurrou, um fio de esperança ainda presente em seus olhos. O que vamos fazer agora? Mas naquele momento, Dona Gertrudes começou a tremer, seu olhar perdido. Ainda a mais. As palavras dela pairaram no ar, como se o chão sob todos os presentes estivesse prestes a se abrir novamente. A realidade, mais uma vez, poderia mudar, trazendo à tona uma verdade ainda escondida, prestes a ser revelada. O que mais poderia existir nas sombras? A tensão crescia, a cada respiração, deixando todos na expectativa do que viria a seguir. Ainda mais, a voz de Dona Gertrudes ecoou na sala, e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir os corações de todos acelerando. Ricardo olhou para sua mãe, a confusão se espalhando como um fogo. O que mais ela poderia revelar? A tensão na sala parecia quase palpável, como citou. Antes que ela pudesse continuar,
Uma vibração elétrica cortou o ar. O telefone fixo na sala começou a tocar insistentemente, quebrando o clima tenso. Eric comemorou com um sorriso sarcástico, enquanto todos pareciam perdidos entre a revelação que havia caído como uma bomba e o som estridente do aparelho. Dona Gertrudes, porém, não tomou conhecimento do telefone. Seus olhos estavam fixos em Eric. Você não pode usar isso contra Clara. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo, ela declarou, seu olhar desafiador. A atmosfera estava carregada, e Clara, ainda aturdida, parecia perder as forças a cada minuto. E o que você sabe, mãe? Me conte, parece que temos muitos segredos nessa família, não? Eric prorrocou, olhando para os papéis que ainda segurava, como se fossem poder em suas mãos. Dona Gertrudes respirou fundo, suas mãos tremendo levemente. Os documentos não são apenas sobre finanças. Eles revelam que a família de Clara está ligada à nossa. O coração de Ricardo disparou. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu um nó na garganta. O tempo parecia desacelerar. O que mais poderia ser tão devastador? Ricardo, você nem sabia? Clara é filha do seu pai, com uma mulher que não era sua mãe. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Ricardo olhou para Clara, que agora estava pálida e paralisada, sua expressão misturando dor e confusão. O que quer que fosse, o peso da revelação começou a desmoronar a realidade que ele conhecia. Então, o que isso significa? Clara murmurou, a voz quase inaudível. Ela estava prestes a desmoronar e a cena era devastadora. Ricardo sentiu uma onda de proteção e, ao mesmo tempo, desespero. Ele precisava fazer algo. Significa que tudo o que acreditamos é uma mentira. Nossos pais esconderam isso de nós. Clara e você são irmãos de sangue. Gertrudes concluiu, e parecia que o chão tinha se aberto sob os pés de todos. Isso não pode ser verdade! Eric gritou, seu rosto se contorcendo em raiva e incredulidade. Mãe, você está falando bobagens. Uma risada irônica escapou de Dona Gertrudes. Se ao menos fosse. Ricardo buscou por Clara. Seus olhos se encontraram, e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Ele queria confortá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas a situação era tão complicada. Ele sentia como se estivesse prestes a cair em um abismo, mas antes que ele pudesse dizer algo, Eric soltou uma bomba. Ah, então é assim que você quer jogar, mãe? Usar uma empregada como peça de barganha? Você realmente acha que poderá abafar tudo isso? A raiva de Eric estava crescendo e a tensão na sala retornou. O telefone ainda tocava ao fundo, mas ninguém parecia se dar conta. Você não pode usar isso para se livrar das suas responsabilidades, mãe. Isso destroçaria a vida dela e a nossa. A voz de Ricardo ficou firme. Chega, Eric. Você não entende? Clara é parte da nossa história e vai fazer parte do nosso futuro, não importa como. Nesse instante, um barulho estrondoso teve origem na entrada da casa. A porta principal foi aberta com força e uma figura inesperada apareceu. Um homem de olhar intenso e um sorriso desagradável. Espero não estar atrapalhando, ele disse, sua voz ecoando. Era Alberto, um conhecido ex-parceiro de negócios de Ricardo, um homem que Ricardo não via há anos. Alberto encarou todos, seu olhar vagando entre os documentos na mão de Eric e a expressão assustada de Clara. O que está acontecendo aqui? Um show familiar? Espero que não estejam escondendo nada, porque tudo isso me parece bem curioso. Ninguém convidou você, Eric rosnou, mas Alberto apenas sorriu, um sorriso frio. Ah, mas eu vim porque conheço cada um de vocês e sei que os segredos aqui são muito mais profundos do que parecem. A tensão aumentou e um novo mistério pairou no ar. Quem era realmente Alberto e o que ele sabia? Clara estava de pé, tremendo, enquanto novos desenhos de intriga começavam a se formar em sua mente. O clima avassalador, que tomou conta da sala, indicava que estavam todos prestes a enfrentar uma tempestade. E quem sabia o que mais poderia ser revelado?
O que mais estava escondido nas sombras da mansão? Cada um deles estava prestes a enfrentar os seus passados de uma maneira que nunca esperariam. E a pergunta era: até onde cada um iria para proteger o que restava de suas vidas? Alberto, aquele intruso enigmático, entrou na sala como um raio, como se fosse o ator principal de uma peça sombria que ninguém queria assistir. Seu olhar passeou pelos rostos tensos, pausou em Clara e depois pousou em Ricardo, um sorriso maquiavélico se formando. Ah, que drama familiar interessante. Mas me digam, onde está a verdade no meio de tudo isso? Saia daqui, Alberto! Ricardo gritou, o tom de voz tão alto que ecoou. Ele sentia o coração pulsar forte, como se cada batida fosse um aviso urgente. Eric, por outro lado, esfregou as mãos, como se estivesse se preparando para um jogo cruel. O prazer em suas feições era palpável. Quem é você para interromper nossa família? Gertrudes tentou manter a compostura, mas a nervosidade começava a transparecer. A presença de Alberto trouxe um ar de des. Alberto deu um passo à frente. Então, vocês não entendem. A verdade sempre emerge das sombras. O que guardar? Que segredos estão escondidos? O que eu sei pode mudar tudo. Ele parecia estar no auge da performance dramática. O homem sabia que as palavras certas podiam detonar uma bomba emocional. E você, o que sabe? Eric desafiou, com um tom sarcástico. Acha que pode sugerir algo que não sabíamos? Fala então. Alberto se virou, evitando o olhar de Eric, e se dirigiu a Ricardo. Você sabe que sua vida pode não ser o que você pensa, não é mesmo? As histórias que sua mãe lhe contou, aquela sobre seu pai, pode haver mais do que o que você vê. Nesse instante, a tensão na sala se intensificou e o espaço pareceu ficar menor. O que você está insinuando? Ricardo perguntou, a voz cortante como vidro. Ele já tinha ouvido demais. Os segredos estavam pesando como correntes ao redor de seus pés. Ouvi algo muito interessante há algumas semanas. Sobre sua mãe, sobre o passado. Alberto agora parecia mais seguro, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Ela fez algo que pode ter alterado tudo que você acreditava. Um acordo. Um pacto. O clima mudou. O silêncio se fez tão denso que até um sussurro seria um grito. Clara olhou para sua mãe, a sobrancelha elevada, esperando uma explicação que não vinha. Gertrudes estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Não é verdade, Alberto. Gertrudes finalmente falou, mas sua voz estava trêmula, falhando como um barco à deriva. Eu tenho provas. Alberto se deu o luxo de rir. Um acordo para evitar um escândalo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é, Ricardo. A revelação pairou no ar, um peso que fez todos se encolherem. Como assim? Ricardo não conseguia processar. O que você está dizendo? Uma tempestade de perguntas zunia em sua mente, e a ideia de que tudo o que conhecia pudesse ser uma farsa era aterrorizante. Alberto se aproximou mais, os olhos brilhando de emoção, como se tivesse o controle total da situação. Se eu mostrar os documentos, se você olhar os registros, verá que seu pai estava envolvido em algo bem mais sombrio do que relacionamentos ilícitos. Um mundo de segredos que os levou a esconder Clara de você. Naquele momento, um vendedor de flores passou do lado de fora da mansão, sem saber que a tempestade se abatia dentro. Um barulho repetido, um sinal de telefone ainda a tocar, mas os olhos de todos estavam fixos em Alberto. A revelação se desdobrava como uma serpente pronta para atacar. E, houve uma tarefa. Clara estava destinada a ser retirada da história, para protegê-los. Mas o que não imaginaram é que você acabasse se apaixonando por ela. Alberto se virou para Clara, um brilho malicioso no olhar. Isso é um amor proibido, não é mesmo? Que tragédia! As palavras dele explodiram como fogos de artifício em uma noite. O desespero estampava-se nos rostos de Gertrudes e Ricardo. O que ele estava insinuando era perigoso, quase como uma bomba relógio prestes a detonar. Clara começou a tremer, a supremacia da revelação a esmagando. Não, isso não pode ser verdade.
gritou. Eu não sou produto de um acordo. Eu sou eu. Mas as lágrimas começaram a escorregar, a dor crescendo de forma incontrolável. Por um momento, todos na sala pareciam congelar, presos entre um passado distorcido e um presente brutal. Ninguém tinha certeza do que fazer. A tensão elevava-se, como um fio prestes a se romper. Então, de repente, a porta da sala foi aberta, voando das dobradiças. Uma testemunha inesperada se apresentou. Uma mulher de cabelos escuros, com uma expressão decidida. Desculpem a interrupção, mas eu sou a mulher que muitos aqui ignoraram. A última peça do quebra-cabeça. Todos se viraram, e a sala pareceu pendurar em um instante de expectativa. Quem era ela? E qual era a verdadeira história por trás de todos esses segredos? As revelações ainda não tinham terminado, e as faíscas de uma verdade devastadora estavam prestes a acender um incêndio que consumiria tudo. Enquanto Alberto encarava todos com um sorriso cínico nos lábios, a mulher misteriosa avançou. Desculpem a interrupção, mas eu sou a mulher que muitos aqui ignoraram, a última peça do quebra-cabeça. Os olhos de todos se voltaram para ela. Era uma mulher alta, de cabelos desgrenhados e expressão decidida. Ela parecia saber mais do que todos ali reunidos. A atmosfera ficou tensa, como se o ar tivesse se tornado pesado. Me chamo Laura, disse, a voz firme, mas com um tremor de nervosismo. E eu sou a verdadeira filha do seu pai, Ricardo. O queixo de Ricardo caiu, não conseguia processar. O que você está dizendo? Ele olhou para Clara e seus olhares se cruzaram em confusão e desespero. Isso mesmo, Laura continuou, ignorando a incredulidade dele. Sua mãe nunca lhe contou a verdade. Eu sou a filha que ele teve antes de conhecer sua mãe. Fui enviada embora, mantida em segredo. O silêncio consumiu a sala. Todos pareciam estar paralisados, incapazes de absorver a enormidade da revelação. Clara, com lágrimas nos olhos, parecia dilacerada. E Eric estava em estado de choque, a raiva se misturando com a indignação. Como você pode? Não pode ser verdade. Eric explosivamente retrucou. Você está apenas aqui para bagunçar tudo, para se aproveitar dos nossos segredos. Mas a voz dele tinha um timbre de insegurança, como se estivesse lutando contra a maré do que estava sendo revelado. Laura deu um passo à frente, apoiando-se em uma mesa para se equilibrar. Não estou aqui para causar problemas. Estou aqui para dizer que você e Ricardo são meus irmãos. A verdade está prestes a vir à tona, e eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Todos nós sofremos, Gertrudes murmurou, seu olhar alternando entre os 3 filhos. Ela parecia estar lutando contra o peso do passado, e agora cada segundo tornava-se mais pesado. O que eu deveria ter dito? Esse não é o ponto. Alberto interrompeu, cheio de expectativa. Precisamos saber o que mais você esconde, Gertrudes. O que mais está enterrado sob todas essas mentiras? Você não sabe o que está dizendo, Gertrudes alertou, sua voz aguda, mas o medo estava em sua expressão. Há muito mais. E de repente, como se o universo estivesse conspirando para revelar o que estava escondido. O telefone na sala parou. O estrondo de um tiro ecoou na mansão, vindo da direção da porta de entrada. Todos congelaram. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que foi isso? Clara gritou, seu rosto pálido. Alberto, com um olhar fixo, sorriu, enquanto um homem vestido de terno aparecia com uma expressão que misturava desdém e frieza. Consegui finalmente a prova do que vocês são, disse o homem, segurando uma pasta de documentos manchada. E agora, todos vocês vão entender o que realmente significa ter passado. O coração de Ricardo disparou. Ele estava em um turbilhão de emoções, tentando juntar as peças que estavam fragmentadas. E você? O que você quer? O homem ignorou a pergunta e olhou diretamente para Laura. Você não deveria estar aqui. Você não faz parte desse jogo. As coisas estão mudando,
e ninguém pode impedir isso. Laura devolveu com determinação, mas a insegurança estava claramente em seus olhos. Então, tudo explodiu. O homem se lançou à frente e o som de outro tiro fez a sala tremer, como se o chão estivesse se movendo sob eles. O mundo de Ricardo estava completamente desmoronando. Tudo o que ele conhecia estava cravado na confusão, nas mentiras e na dor. E quando o eco do tiro ainda reverberava, uma voz familiar surgiu do fundo. "O que você está fazendo aqui, Alberto?" Todos se viraram e, ao ver a figura feminina se destacando, o reconhecimento tomou conta da sala. Era uma mulher da vida de Ricardo que ele nunca esperou ver novamente. Ela estava ali, e sua presença trouxe uma nova sombra de dúvida. "O que você sabe? O que você trouxe?" Ricardo não conseguia segurar o desespero em sua voz. Agora tudo poderia mudar novamente. Naquele momento, a sala estava cheia de revelações a serem desenroladas. Cada segundo pulsava com a urgência do desconhecido. E à medida que o nó se apertava, uma certeza crescia. Nenhuma verdade estava segura, e todos estavam prestes a descobrir o quão profundas eram as feridas que haviam sido enterradas. Enquanto todos na sala estavam presos em um momento de caos silencioso, a mulher de cabelos escuros se pôs em pé, mostrando uma determinação inesperada. "A última peça do quebra-cabeça?" Ela repetiu, e todos voltaram a atenção para ela. "Não, isso não é apenas sobre vocês." Sua voz tremia, mas havia um fogo ardente em seus olhos. "Eu sou aqui para acabar com tudo isso." O coração de Ricardo parecia querer sair do peito. "Quem é você realmente? O que você quer?" O desespero transparecia em sua voz, e ele sentiu o nó na garganta apertando. A mulher respirou fundo para se acalmar. "Meu nome é Laura, e fui criada sob mentiras. O que sei pode explodir as bases de toda essa família. Chega de joguinhos." Alberto disparou, se aproximando, olhando agora para Laura com um tom ameaçador. "Você não pode simplesmente aparecer e dizer que sabe tudo." Laura olhou firme para Alberto. "Eu sei o que você fez, e estou aqui para expor a verdade." Ricardo estava perdido. O que Laura estava insinuando? Que verdade? Que jogo você está jogando? A tensão na sala estava palpável. Eric começou a ficar visivelmente irritado, batendo os pés no chão como uma criança, mas Laura não recuou. "Vocês não têm ideia de quem eu sou, ou da ligação entre suas vidas e a minha. Eu sou a filha que seu pai deixou para trás, mas isso não é tudo." Antes que ela pudesse continuar, um estrondo ocorreu e a luz da sala piscou. Todos empalideceram e se entreolharam. Um homem alto, de terno escuro, surgiu na porta, ofuscando a luz do corredor. "Perdoem a intromissão, mas isso não é só sobre família, é sobre o que está prestes a acontecer." "Quem é você?" Ricardo exigiu. "Eu sou Paulo, advogado, e estou aqui para entregar algo que pode mudar tudo." O homem afirmou, lançando uma carteira de documentos sobre a mesa. "Esses papéis alteram completamente as suas vidas." "Mais segredos?" Agora Clara estava angustiada, seu olhar alternando entre todos na sala. As lágrimas escorriam por seu rosto, carregando toda a pressão acumulada. "Sim, segredos." Paulo respondeu com uma calma que cortou o ar tenso. "Esses documentos contêm informações sobre um testamento que muda a herança de todos vocês. Clara, Ricardo, Eric, vocês não têm ideia do que pode acontecer se isso for exposto." Os olhos de Ricardo se arregalaram. "Do que você está falando?" "O seu pai, Ricardo, fez algo extraordinário antes de falecer. Ele colocou uma cláusula que pode desfazer tudo o que vocês acreditam ser verdade. Clara, você não é apenas uma irmã, mas também a chave para um destino que vocês tentaram esconder." A sala parecia girar. Cada palavra de Paulo era como um golpe na cabeça. "Como assim?" Ricardo sussurrou, sua voz falhando. A expressão de Eric se distorceu em horror. "Ele fez um pacto para proteger a sua linha de sangue. E se alguém descobrir isso?" Paulo deu um passo à frente, o peso da situação pairando entre eles.
A verdade é que tudo que eles construíram pode desmoronar. Os murmúrios aumentaram e a tensão se transformou em gritos. Que pacto? Eric gritou, e as vozes começaram a se sobrepor. Laura agarrou a mão de Clara. Buscando conforto. Isso é o que você não compreende. Tudo está interligado. Este testamento é o que irá definir nossos destinos. Um tiro ecoou novamente, mas dessa vez não foi apenas o barulho de uma arma. Foi o som de uma verdade cujo peso estava prestes a se tornar mortal. Uma sombra aflita surgia nas janelas e o pânico tomou conta. Corram! Alberto gritou, enquanto todos começaram a se mover em direção à saída. Mas Ricardo, paralisado, olhava para os papéis na mesa. O que significaria tudo isso? O que realmente o esperava nesse jogo traiçoeiro? Laura quase gritou enquanto puxava Clara para fora do caminho. Este não é o fim, apenas o começo de algo muito maior. E assim, no meio da confusão, surge uma pergunta no ar. Seria a verdade deles mais dolorosa do que a mentira que viveram até agora? O que mais poderia esconder os segredos de um passado tão obscuro? Tudo estava prestes a se desenrolar de uma forma que eles nunca poderiam prever. Laura estava lá, seu olhar decidido pairando sobre todos. O silêncio era um vácuo pesado e a tensão na sala se intensificou. Era quase palpável, como se o ar estivesse prestes a se rasgar. Ricardo estava paralisado. Cada segundo parecia estrechado, esperando o que viria a seguir. Mas antes que Laura pudesse dizer mais, outro tiro ecoou, desta vez mais perto, como um trovão rompendo a calmaria. Todos se viraram, e Clara gritou, a voz dela cortando a atmosfera já caótica da sala. Para onde correremos agora? A insegurança dela era visível enquanto ela se agarrava a Ricardo. Ele sentiu o pulso acelerado dela, e por um instante, ele estava preso entre o impulso de protegê-la e o medo de perder mais uma pessoa que amava. É hora de sair. Alberto gritou, puxando Laura pelo braço. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, um homem desconhecido apareceu na porta, segurando uma arma, apontando diretamente para todos. Ele tinha um olhar frio como aço, e as feições eram familiares. Ricardo o reconheceu. Lucas, o melhor amigo de seu pai, o homem que acreditava ser uma sombra do passado. Ricardo nunca esperou vê-lo novamente, especialmente não em uma situação tão explosiva. O que você está fazendo aqui, Lucas? Sua voz era um sussurro de incredulidade. Eu tenho uma mensagem, Lucas respondeu, mas cada palavra carregava um peso imenso. Sobre a sua família, e quem realmente está no controle de tudo isso. O coração de Ricardo disparou. O que Lucas tinha para dizer? A primeira reação foi a de recuar, mas o homem na porta não o permitiria. Fiquem onde estão, qualquer movimento brusco e eu não hesito. A tensão no ar era eletricidade pura. Você não pode nos ameaçar, Eric raspou, tentando recuperar um pouco de controle. Mas a voz de Lucas era uma lâmina, cortante. Ah, mas posso, Eric. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. E quem você realmente é. O murmúrio tomou conta da sala. O pânico nos olhos de Clara misturou-se com a fúria nos de Eric. Do que você está falando? O que você sabe sobre mim? Eric estava à beira da explosão, mas Lucas apenas sorriu, uma expressão misto de desprezo e triunfo. Eu sei mais do que você imagina, meu caro irmão. As palavras de Lucas pairaram no ar como um eco. Os outros estavam começando a ligar os pontos. Os olhares trocados, as reações nervosas, tudo se intensificava. O turbilhão de emoções estava a um passo do colapso. A revelação de Laura, o papel de Alberto, a aparição de Lucas, tudo parecia um grande jogo de xadrez em que ninguém sabia o que era realmente verdade. Ricardo, atormentado, parecia apreender o cenário se desdobrando ao seu redor. Você não pode brincar assim. Laura disparou, dando um passo à frente, o coração pulsando, o desespero visível em seu olhar. Se você sabe algo, diga logo. Lucas inalou fundo, sabendo que as palavras dele tinham o poder de transformar tudo. Vocês não são apenas uma família quebrada. Cada um de vocês tem uma parte desse quebra-cabeça, e o que estão escondendo
Não é apenas uma questão de amor e traição, mas de um legado obscuro que vai muito além de suas vidas. O ambiente ficou ainda mais denso. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? Ricardo olhou para Eric, depois para Laura, um misto de confusão e medo. Por favor, Lucas, não faça isso com a gente. Clara sussurrou, com medo do que pudesse ouvir. E, como uma fagulha em uma palha seca, a tensão atingiu seu pico. E o som de vidros quebrando ecoou pela mansão. Um grupo de homens encapuzados invadiu o local, causando caos imediato. Barulho de gritos. Tudo se misturou em um grande tumulto. Protejam-se, Ricardo gritou. Mas o terror já havia dominado todos. Em meio ao caos, o olhar de Lucas encontrou o de Ricardo. Uma conexão instantânea, como se houvesse uma verdade não revelada entre eles. Mas tudo mudou de repente. No meio do tumulto, uma jovem mulher surgiu entre os encapuzados. O que mais poderia acontecer ali? Ela olhou bem para Ricardo, um misto de dor e fúria. Pare de se esconder, pai! A palavra pairou no ar como um trovão. O mundo de Ricardo desmoronou novamente, e uma nova verdade despontava, camuflada entre tantos segredos. Tinha um novo aliado ou inimigo. Era hora de escolher os lados, mas agora tudo estava mais complicado. O que significava essa revelação? E mais importante, o que ele faria com tudo isso agora? Laura estava lá, seu olhar decidido pairando sobre todos. O silêncio era um vácuo pesado e a tensão na sala se intensificou. Era quase palpável, como se o ar estivesse prestes a se rasgar. Pare de se esconder, pai. A declaração dela despencou na sala como uma bomba. O choque se espalhou instantaneamente, cortando o turbilhão da confusão. Ricardo mal conseguiu processar. O que você está falando? Sua voz saiu trêmula, os olhos arregalados de incredulidade. Isso mesmo, continuou Laura, os olhos fixos em Ricardo, um misto de dor e zindeta. Eu sou a verdadeira filha do seu pai. Fui deixada de lado como se fosse um fardo. Ela parecia ter se arrebatado com suas próprias palavras, o peso da revelação espremendo o ar ao redor. Ao mesmo tempo, a tensão era elétrica. Clara olhou para Ricardo com os olhos cheios de lágrimas, sem saber ao certo como reagir. A realidade da sua vida, que já estava desmoronando, parecia escorregar ainda mais. Eric estava pálido, ensaiando uma risada nervosa, mas seu olhar denunciava pavor. Essa é uma piada, não é? Ele não acreditava, sua mente lutando contra a enxurrada de informações. Você está mentindo, Alberto disparou. Essa é só uma tática para desestabilizar. Não caia nessa, Ricardo. Mas a verdade pesada pairava no ar. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo repentino invadiu o ambiente. A porta havia sido arrombada e homens encapuzados invadiram a sala, determinando um caos imediato. O barulho de gritos, os ecos de passos pesados, tudo convergiu em um turbilhão frenético. Protejam-se! Gritou Ricardo, mas o pânico já dominava todos. As sombras se moviam de forma ameaçadora enquanto os encapuzados avançavam. O que quer que fosse, a sala tornou-se um campo de batalha. Nesse meio tempo, Lucas, o velho conhecido, que voltou para assombrar a vida de Ricardo, apenas observava com um sorriso cínico. Ele parecia se divertir com a cena caótica, um espectador numa peça trágica. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo aqui, ele gritou, mas sua voz estava envolta na confusão. A figura de Laura se destacou em meio ao tumulto, agora olhando para os encapuzados com uma nova determinação. O que vocês querem? Sua força parecia ter renascido. Eu não sou uma prenda para serem usadas em um jogo. Um dos homens encapuzados se virou para ela, e para a surpresa de todos, ele baixou a capuz. Era um rosto familiar, e Ricardo imediatamente reconheceu. Era Miguel, amigo da escola, que agora parecia ter se tornado um criminoso. A verdade não pode ficar oculta, Laura. Ele respondeu com um sorriso astuto. Você e seus irmãos precisavam saber disso. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você está dizendo?
Que verdade! O que há entre nós? Sua voz estava praticamente rouca de agonia e incredulidade. Ele se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo, uma revelação se desenrolando em câmera lenta. Miguel respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar a frase que mudaria tudo. A verdade é que sua família não é quem vocês pensam que são. Ricardo, você está prestes a descobrir algo que vai mudar sua vida para sempre. Não é apenas sobre heranças ou amores proibidos. É sobre poder e origens. É hora da ilusão acabar. Nesse instante, um galope de passos se fez ouvir, e uma nova figura apareceu na entrada, ofuscando os que estavam dentro. Você não pode fazer isso, gritou uma jovem mulher, e o mundo de Ricardo quase desmoronou novamente ao reconhecer o rosto de Fernanda, sua ex-namorada. O que está acontecendo aqui? Você não pode expor nossos segredos. Segredos! Ele repetiu, sentindo que não havia mais nada que pudesse acabar com o que já estava se desdobrando. Quase como um eco morrendo. Qual é o seu papel nisso tudo, Fernanda? A pergunta pairou no ar, pesada e cheia de desespero. A sala estava em frenesi, os encapuzados cercando Ricardo e sua família, enquanto Fernanda caminhava em direção a ele. Olhos fixos, a tensão estava prestes a romper, e ele sabia que o que ela diria seria o golpe final. Ricardo, tudo isso, tudo o que você acredita, é apenas a ponta do iceberg. Você foi escolhido, e não apenas por sua herança, mas pela ligação que tem com a verdadeira origem de sua família. Fernanda gritou, as palavras despejando um novo combustível nesse incêndio, já prestes a destruir tudo. A confusão tomou conta, cada um se perguntando o que isso significava. O jogo de poder que antes parecia claro, agora era uma maçaroca de mentiras e verdades sombrias. Quantas mentiras mais virão à tona? Ricardo se questionou internamente, a mente girando em um furacão de dúvidas. E no meio de tudo isso, ele se perguntou, até que ponto eles estariam dispostos a ir para esconder a verdade? O que mais poderia vir à tona nessa história obscura? Laura encarava Ricardo, os olhos cheios de intensidade. Estamos todos em perigo. A voz dela cortou a tensão como uma lâmina. As palavras reverberavam na sala, e o pânico crescia à medida que os encapuzados avançavam. Ricardo sentiu o coração disparar. O que você quer dizer? Ele olhou para Miguel, que tinha um sorriso irônico. Ela está certa, Miguel disse, agora com um tom ameaçador. Nossas vidas estão entrelaçadas, de maneiras que vocês não podiam imaginar. Ele se virou para os homens encapuzados, que se moviam como sombras, prontos para atacar a qualquer momento. O testamento. Tem informações que podem destruir tudo. Isso não vai acontecer, gritou Eric, empurrando Clara para trás, protegendo-a de qualquer impacto. Mas a verdade cortava mais fundo do que qualquer ameaça física. E se tudo isso quebrou antes, podemos fazer isso de novo. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Laura disparou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A culpa é deles. Ela se referia aos encapuzados, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Com um entusiasmo repentino, Ricardo avançou e se colocou entre Laura e os homens encapuzados. O medo o consumia, mas havia uma determinação crescente. Chega! Se você quer lutar, lute comigo. Não quero mais ver pessoas à minha volta se machucando por causa de segredos. Os encapuzados hesitaram. No entanto, Miguel gritou, avancem. E no instante em que ele falou, um barulho forte, outro tiro, ecoou pela sala. O som fez todo mundo congelar. A tensão estava em um nível insustentável. Mas antes que a situação pudesse piorar, um raio de esperança surgiu. Dona Gertrudes apareceu na entrada. Parem! Isso não é um jogo. A matriarca entrou com um olhar de autoridade, cortando o quebrar da tensão. Todos vocês, venham comigo. É hora de revelar toda a verdade. Não quero perder mais ninguém. Surpreendidos, todos se viraram para ela. Gertrudes segurou uma pasta cheia de documentos amarelados,
visivelmente desgastados. Vocês precisam saber o que realmente aconteceu e como isso nos conecta. Você vai nos contar? Eric perguntou, a raiva ainda fervendo, mas agora misturada com confusão. A verdade precisa ser exposta, disse Gertrudes, sua voz firme. Sim, sou parte da solução e da culpa. Nossa família precisa dessa conversa, urgentemente. Respirando fundo, Laura se virou para Clara. Você é mais que uma irmã. Você é parte de nossa história. Juntas, podemos acabar com essa dor. Clara, com um nó na garganta, assentiu, e em um momento que parecia mágico, ela se aproximou de Laura e as duas se abraçaram, o peso da incerteza começando a aliviar. Ricardo olhou em volta. A sala estava cheia de tensão, mas também havia um melhoramento contagiante. Preciso saber, podemos sair daqui juntos e enfrentar isso? Sim, mas precisamos fazer isso agora. Gertrudes gritou. E todos tinham uma nova esperança. A vida deles, cheia de segredos e mentiras, estava finalmente prestes a ser desvendada. Os encapuzados hesitaram, suas armas abaixando levemente. O clima no ar começou a mudar, e a ideia de enfrentar o futuro juntos parecia tangível. Ricardo sorriu, dando um passo à frente. Temos que viver com coragem, com a verdade. E assim, naquela sala, a revelação ocorreu. A verdade ainda estava obscura, mas eles estavam prontos para enfrentá-la, juntos. Agora chegou a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos saber suas reações. Então, inunde a seção de comentários com suas opiniões e teorias sobre este desfecho intenso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa nova verdade. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.